Dividir para multiplicar. Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal. Neste devocional, nós iremos entender que quando estamos com Jesus pregando a palavra, devemos continuar e não fugir. Mas antes de lermos a palavra de Deus em Atos, no capítulo 8, versículo de 1 a 3, quero convidar você a estar conosco no canal, a curtir, a comentar e enviar um link para mais pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Em que diz: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os líderes judaicos e muitos outros fariseus, como Saulo, que hoje conhecemos como Paulo de Tarso, iniciaram a perseguição contra a igreja, mas agora não só em prisões, e sim também em mortes. Algumas traduções falam que Paulo assolava a igreja. Esse verbo grego assolar tem um significado considerado, refletindo não apenas perseguição ideológica, mas também violência física por meio de torturas. É por isso que eles fugiram para Samaria e Judeia. Agora você pode entender melhor que Samaria e Judeia eram duas das cidades nas quais o Senhor Jesus havia dito que os apóstolos seriam testemunhas dele, conforme Atos 1:8. E é exatamente com a morte do diácono Estevão que culminou uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. E muitos fugiram com medo desses líderes, exceto os apóstolos que continuaram pregando sobre Jesus, pois eles sabiam que era o Espírito Santo que o guardava. Contudo, as perseguições a eles culminaram, na realidade, a expansão da Igreja do Senhor Jesus. A sequência da história sugere duas razões para a permanência dos apóstolos em Jerusalém, conforme Elícos, que diz, a primeira: os 12 tinham aprendido a lição que seu mestre lhes encaminhou. O contratado foge, porque é contratado, em João 10:13, e não abandonaram o seu posto. Uma tradição é registrada por Clemente de Alexandria, em 150 215 depois de Cristo, e Eusébio também em 263 a 339 depois de Cristo, que o Senhor ordenou que os apóstolos permanecessem 12 anos em Jerusalém, para que ninguém dissesse não ouvimos, e que depois desse período saísse ao mundo. A segunda razão é que a perseguição que começara parece ter sido dirigida especialmente contra aqueles que ensinavam com Estevão, que os costumes, entre aspas, sobre os quais os fariseus tanto insistiam, deveriam passar. Os apóstolos ainda não haviam proclamado essa verdade, talvez ainda não tivessem sido conduzidos a ela externamente. Eles eram fiéis como adoradores do templo e mantinham-se longe de tudo que era comum e impuro, conforme Atos 10:14. Afastados da comunhão com os gentios, eles podem muito bem ter sido protegidos pelo favor e reverência com que a grande parte do povo ainda os olhava, e portanto foram menos expostos do que os 7 à violência da perseguição. Era provável, dada a natureza do caso, que os discípulos helenísticos representados por Estevão sofressem mais do que os outros. Foi a partir deles que veio o próximo grande passo na expansão da igreja no devido tempo.
Assim, irmãos e irmãs, diante das perseguições, Deus fez com que sua igreja dividisse, entre aspas, para multiplicar. E os discípulos que estavam na Judéia e Samaria tiveram que preparar o local para chamar os apóstolos a batizarem os novos discípulos. Por isso, nas células, quando ela cresce muito, nós dizemos que multiplicamos a célula e nunca que a dividimos. Isso é a expansão do reino de Deus. Às vezes podemos não entender certos acontecimentos em nossas vidas. Contudo, devemos lembrar que o cuidado de Deus está presente em qualquer circunstância. Amém, irmãos? Termino com Jeremias no capítulo 29, o versículo 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome de Jesus, para qual agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de confessarmos ao Senhor na nossa vida, nossos pecados, pedimos a Tuas misericórdias e graças sobre nós, agradecendo, ó Deus, por cada um dos irmãos que nos pede oração no privado. E, ó Deus, agora quero orar também pelos irmãos que nos ouvem e as irmãs que estão nos ouvindo, que o Senhor coloque, ó Deus, na mente deles uma sensação de adoração a Ti, que eles sintam o Senhor agora, ó Deus, chegando perto deles, dizendo assim, ó, eu a amo e eu quero que vocês permaneçam na minha presença e continuem falando do Evangelho de Jesus Cristo, meu Filho amado. Deus, eu quero, Pai, que essa oração, Deus, em nome de Jesus, suplico, Pai, que chegue a Tua presença e que eles também possam sentir a Tua graça e misericórdia que eu sinto, ó Deus, quando eu oro, quando eu falo da Tua palavra. É tão bom, Deus, que eles também sintam, Pai, esse é meu pedido ao Senhor, que eles sintam o prazer de ler, Pai, Tuas Escrituras, de sentir, ó Deus, um momento próprio na vida deles, de fazer um devocional, um estudo bíblico, de sentar num quarto, dobrar os joelhos, orar ao Senhor, Pai, enviar, Deus, Tua mensagem para outras pessoas como parte do evangelismo. Deus, obrigado pela vida deles, Pai. Agradeço ao Senhor por esse momento de oração e te louvo por Tua graça e misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenham todos um excelente dia.